Vocês assistem o culto em pé mesmo? Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Eu te peço em nome de Jesus, continua à frente dessa casa. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê sabedoria, Pai. Usa a minha vida e opera para que essa palavra possa trazer a diferença, fazer a diferença nessa casa. Nós abençoamos os pastores, abençoamos cada um aqui e te pedimos, Espírito Santo, ministra através da minha vida, que todo o intento das trevas caia por terra e que o Senhor encontre aqui corações dispostos a ouvir a tua palavra e a aplicá-la em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Pode se aceitar um pouquinho. Gente, quem está feliz com a sua vida? Não, glória a Deus. Legal, posso fazer outra pergunta mais profunda? Não? Então beleza. Não, perguntando, posso fazer uma pergunta mais profunda? Você está feliz com a sua história? Porque uma coisa é estar feliz com a sua vida, outra coisa é estar feliz com a sua história. Meu irmão, a sua história ela é linda, é maravilhosa. Deus não fez ninguém para passar por essa terra e sofrer através dela. Na realidade, Deus te conheceu antes até de você nascer. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, todos os seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus, então, Ele é o único Deus que começa do final. Ele vê o embrião, tem a história da pessoa, e aí pega e coloca no embrião para que ele nasça. Agora, Deus, tendo uma história na tua vida, não necessariamente você vai viver nela. Porque muitas pessoas preferem viver a própria história ao invés de alinhar a dela com a de Deus. Agora, se você entende, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa se alegrar com a tua história. Por quê? Pergunta para mim bem forte, por quê? Mais forte, fala por quê? Antes disso, pastora, eu vou até que horas? Tá, eu não vou tanto não, só para... Gente, toda a história de Deus, ela é maravilhosa. Deus, Ele não descreve uma história na vida de alguém à toa. Concorda comigo? Quem aqui já assistiu um filme bom? Levanta a mão. Qualquer filme, já assistiu na tua vida. Quem nunca assistiu um filme bom, você não levantou a mão porque... Deixa eu perguntar melhor. Quem assistiu um bom filme, levanta a mão. Quem nunca assistiu um bom filme, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Beleza. Irmão, todo filme que é bom, ele tem um pouquinho de comédia, sim ou não? Ele tem bastante aventura, tem drama, sim ou não? E tem pitadas de terror. Mas no final da história você olha assim e fala, cara, que filme irado. Quando Deus escreveu a nossa história, Ele também fez um filme assim muito legal. Porque no final, fala para o irmão do lado, no final, tudo vai dar certo. Fala assim para ele, se não deu certo, é porque não chegou no final. Então fica tranquilo, tá? Se você estiver passando a fase do drama, fica tranquilo, vai passar. Uma vez entregaram para um rei 2 presentinhos. O homem chegou para ele e falou assim, rei, eu quero te dar 2 presentes. São 2 papeizinhos, 2 envelopes. E falou assim, no momento mais feliz da tua vida, rei, o senhor vai ler esse envelope. E no dia mais triste da tua vida, lembre-se e leia esse envelope. O rei colocou os 2 envelopes num cofre. E um dia, um acidente na carruagem real, o filho dele acabou falecendo. E ele ficou muito triste. E ele lembrou do que o sábio tinha dito, e ele foi até lá e abriu o cofre e pegou o papelzinho que estava lá, o envelope que estava dizendo, o melhor dia da sua vida, o pior dia da sua vida. E ele abriu o envelope e estava escrito assim, fica tranquilo, isso vai passar. O tempo passou, a filha dele era criança, cresceu, casou com um filho de um outro rei, e ele estava feliz da vida, a filha dele, fazendo aquele casamento, e ele estava majestoso. Ele lembrou, é o melhor dia da minha vida. Foi lá no cofre, abriu, pegou outro envelope, e estava escrito assim, fica tranquilo, isso também vai passar. Então, meu irmão, momentos tristes passam, momentos felizes também, mas o que eu estou querendo dizer é, Deus não te fez como te fez à toa. Há uma história e um dia Ele quer usar isso, amém? O problema é que quando você nasceu e Deus começou a te dar uma história, 2 sinais foram acionados na terra. Na terra que eu digo aqui no universo. Um nos céus e um no inferno. O dos céus é, caramba, nasceu, uau. Você é um sonho de Deus na terra, amém? Deus sonhou com você.
Você pode ter sido não bem quisto pela família, você pode ter sido adotado, você pode ter sido achado. Eu não sei qual é a sua história, ainda mais essa igreja que tem um trabalho tão lindo com recuperação. Mas eu sei que você, quando Deus te fez, Ele se apaixonou por você. Amém? Mas teve também um sinal no inferno. E o sinal do inferno era mais ou menos assim: cara, a gente não pode deixar essa pessoa se identificar com o propósito de Deus. A gente tem que fazer ela se perder no meio do caminho. Aí você fala, Biga, isso é bíblico? A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, ele nasceu para ser o libertador do povo de Israel. E o diabo não sabia quem era. Então ele manda uma ordem, ele fala o quê? Mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu não sei qual é a criança, mas uma dessa geração vai acabar comigo, com os meus planos. E ele manda matar todos. Com Jesus não foi diferente. Nasceu Jesus, o diabo não sabia quem era. Ele falou, cara, nasceu alguém que vai pisar na minha cabeça e eu preciso acabar com isso. Então o que ele fez? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Meu irmão, esse é o projeto do inimigo: acabar com a sua história no começo dela. Por quê? Porque uma criança, ela é indefesa, sim ou não? E quando você não sabe muito bem o que Deus espera de você, é muito fácil se desviar, se perder, tirar sua vida, perder seu casamento, perder sua saúde, perder o seu propósito. E eu quero contar um pouquinho da minha história, só para você entender a mensagem dessa noite. Posso? Mesmo? Vamos lá. Eu tô feliz da vida, com 4 anos de idade. Eu não lembro muito da minha infância, mas eu lembro dessa cena, tá? Meu pai era lutador de boxe. Meu pai é baixinho, porque hoje eu sou maior que ele, mas tinha 4 anos de idade. Minha mãe, numa briga com meu pai, quis provocar ele, mas eu acho que ela se excedeu. E ela olhou para ele e falou assim, olhou para mim e falou, Marcelo, ele não é o seu pai. E eu acho que há outras maneiras de contar para o filho de 4 anos que o pai não é o pai dele, concorda comigo? Ela quis provocar ele, só que acabou me prejudicando, porque naquele dia ele começa a chorar demais. Meu pai era aquele tipo de homem, filho de português, que falava, homem não chora. E meu pai começa a chorar desesperadamente. Ele olha para mim e fala, pô, mas eu te amo, filho, eu te amo. E eu nunca mais fui o mesmo com ele até me converter com 16 anos. E naquele dia entrou um negócio em mim chamado espírito de rejeição. Já viveram isso? E eu ficava pensando, eu cresci pensando assim, se o meu pai que me fez não me quis, o que eu estou fazendo nesse mundo? E a ideia do inimigo foi acabar com a minha história desde o começo. Só que Deus também, Ele vai protegendo a pessoa, sim ou não? E você precisa ir, tem um corinho na harpa cristã chamado, como que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei qual é o número. Mas há uma hora que você tem que deixar a vida te levar e Deus, Ele vai te protegendo. Eu não sabia de nada. Com 13 anos, eu falei, agora eu vou aprontar. Porque eu queria mostrar minha rebeldia, minha revolta ao mundo. Mas eu morava numa cidade de 5.000 habitantes. E eu vi uma propaganda na televisão, na realidade uma matéria, de um cara andando de skate. E eu olhei e falei, eu quero fazer isso da minha vida. E amados, andar de skate hoje é coisa muito legal, sim ou não? Porque hoje o skate é esporte olímpico, a atleta que mais ganha é brasileira, a Raíssa, e todo mundo torce por ela. Mas na minha época, eu tenho 48, faz a conta, eu tinha 13, o skate era coisa de vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Teve uma época em São Paulo que era proibido andar de skate nas ruas, na época do Jânio Quadros. Eu estou falando de muito tempo atrás, não sei quem se identifica com isso que eu estou falando. Para você andar de skate, você lembra disso? Na rua, você não podia estar com embaixo do braço, tinha que estar numa mochila. Você tinha que embrulhar ele, porque era proibido andar de skate. A gente era marginalizado mesmo. E aí, eu lembro que 13 anos comecei a andar, 14, 15 eu mudo para São Paulo. Eu morava em Minas, eu volto para São Paulo e eu começo a me envolver com os atletas, com o Campeonato Brasileiro e tal, já estava começando a competir. E aí, um menino no meio de um Campeonato Brasileiro bate a mão no meu ombro e fala assim, cara, você quer uma bolacha? Eu até achei que tinha bolacha, tinha até droga na bolacha. Vou tomar uma água aqui. Eu até achei que tinha droga na bolacha, eu falei, pô, o cara me oferecer bolacha no Campeonato de Skate. Eu sei que esse cara fez amizade comigo e ele foi me cozinhando na amizade por 1 ano. Por isso que é importante você viver o Evangelho, amém? Porque você pode pregar, mas você pode viver e deixar a sua vida pregar no teu lugar. 1 ano depois, esse cara olhou para mim e falou assim, a gente faz parte de uma igreja e a gente vai ter um acampamento, quer ir com a gente?
E vai ter duas coisas lá, um lugar para andar de skate e muita menina bonita. Eu falei, onde que eu vou ver as duas coisas juntas de novo? Eu falei, vou. E eu fui pro acampamento por causa disso, tá? Chegando lá, foi um final de semana muito forte. Eu mal andei de skate, eu mal vi as meninas e eu me apaixonei por um homem. E antes que você fale, eu também, é Jesus, tá? Vai, você é nos meus, né? Mas a ideia é que eu me apaixonei por Jesus. E eu falei, caramba, que vida é essa? E aí quando eu mudo 2 anos depois pro Paraná, eu pensei assim, será que esse esporte que é tão marginalizado não pode ser um instrumento de Deus para levar as pessoas para perto de Deus? E eu mudei para Ponta Grossa e comecei a fechar as ladeiras, já era profissional nessa época, fechei a ladeira, comecei a fazer várias manobras, fiz várias vezes isso, trazia atletas de São Paulo, e quando estava todo mundo olhando, eu parava, pegava o microfone e contava a minha história de vida. Uma menina, muito bonita por sinal, levantou as mãos e aceitou a Jesus. Eu olhei para ela e falei, olhei para Deus e falei, Deus, já que ela é tua, o Senhor não quer me emprestar ela uns 80 anos? E eu casei com ela, faz 24 anos no mês que vem. Amém? Na época, o fundador da Bola de Neve ficou sabendo disso. E nós temos um amigo em comum e ele ligou. Esse amigo ligou para mim e falou assim, cara, você está sendo convidado para abrir a 5ª igreja desse ministério. Hoje eles são mais de 600. Entrei há 20 anos para abrir a 5ª. Qual é a moral da história? Aquilo que todo mundo falou que era coisa de maloqueiro, maconheiro e vagabundo, Deus usou para me dar família, salvação, família e ministério. Então, a história que Deus tem para você não tem nada a ver com o que estão dizendo sobre você. Tem a ver com o que está escrito no livro da vida a seu respeito. Amém? E é por isso que eu não posso desprezar o que Deus está fazendo na minha vida. Nem todo mundo aqui vai andar de skate. Nem todo mundo aqui vai ter a minha história. Mas você tem a sua história. E ela é importantíssima. E a Bíblia conta a história de um homem chamado João Batista. E Marcos 1, versículo 4 diz o quê? Sempre que eu venho para cá eu começo a perder a voz, né? Será que é a luz que vai sugando a energia? Não, vamos. Enquanto estiver vivo, eu tenho voz. Marcos capítulo 1, versículo 4. Se quiser abrir tua Bíblia, se quiser ligar tua Bíblia, não sei se vocês colocam no lado também, coloca no telão. Marcos 1, versículo 4. Gente, olha o que a Bíblia diz. Apareceu João batizando no deserto. Na minha tradução está o quê? Apareceu João Batista no deserto. Até aí. Gente, vamos lá. Se você ler só esse pedacinho da Bíblia, o que parece? Apareceu João Batista no deserto. Quem aqui já assistiu o filme Exterminador do Futuro? Levanta a mão. Quem não sabe o que eu estou falando? Não sabe? Não, irmão, tem que ter cultura. Arnold Schwarzenegger. No comecinho do filme do Exterminador do Futuro, aparece o Arnold, né, o Exterminador. Ele aparece assim, ó, um monte de raio. Raio. Aí ele aparece assim, ó. Comeu o corpo. Sonho meu, né? E aí, quando a gente lê esse texto, não parece que o João Batista apareceu do mesmo jeito? Apareceu o João Batista no deserto, um monte de raio. Apareceu o João Batista. Mas não foi assim. Por mais que a Bíblia não alonga sobre a história dele, esse menino teve infância, teve adolescência, teve juventude. Então o que eu quero dizer, ninguém aparece do nada. Sempre há uma história. E você precisa saber que Deus está escrevendo a sua história. E muitas vezes as pessoas querem ser usadas por Deus e desprezam a escrita da história. Desprezam os momentos delicados que estão vivendo. Então, olha que interessante. Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz o quê? Lucas 1, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que é a mãe de João Batista. Ouvindo esta saudação de Maria, mãe de Jesus, a criança João estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Bah, como diz o gaúcho. Tem gaúcho aqui? Glória a Deus. Queridos, quem quer viver a história que Deus tem para a tua vida? Quem não levantou a mão não quer ser frustrado mesmo, né? Vamos se frustrar na vida.
Quem quer viver a história que Deus tem para você? Uma das formas de reconhecer o que Deus tem para a tua vida é quando o seu bebê interior mexe. Vem comigo. Quando a mãe de Jesus fala, João Batista nasceu para falar sobre quem? Tem uma hora que ele fala assim, ó, eu vim para falar dele. Ele sempre fala, eu sou a voz de quem? Voz de alguém, era a voz de Jesus. Quando a mãe de Jesus fala, ele mexe dentro do ventre dela. O que isso me leva a entender? Existem coisas na nossa vida, amados, que faz o nosso bebê mexer. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu vi um cara descendo um skate pela primeira vez na televisão, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, que negócio estranho. Lá na frente, eu estava em São Paulo, presta atenção no que eu quero te falar, tá? Eu estava em São Paulo, e bem na época de fazer faculdade, 17, 18 anos, e eu não sabia o que fazer, eu estava literalmente perdido, já era crente, mas não sabia que curso fazer. E eu descobri uma escola de artes chamada Pan-Americana de Artes, que é de São Paulo, sabe que ela é bem famosa e bem cara. Era o preço de uma faculdade. E quando eu li sobre ela, algo dentro de mim mexeu. E todo mundo falava assim, cara, você é louco de pagar o dinheiro que você está pagando para fazer artes ao invés de ir para uma faculdade. E eu preferi ouvir o que Deus estava falando do que as vozes estavam falando. E eu fiz o curso, eu trabalhei 14 anos com artes. Detalhe, abri um monte de igreja, porque no começo a igreja não tinha como me bancar. E eu viajava para cidades, fazia grafite, me sustentava, abria uma igreja. Ia para outra cidade, fazia a mesma coisa. Deus tinha no plano dele que eu fosse um artista. Mas as pessoas ao meu redor falavam, isso é uma loucura. Deus queria que eu andasse de skate naquela época. Hoje o meu esporte mudou, mas naquela época sim. E as pessoas falavam, isso não é de Deus. Mas Deus usou para me dar família, me dar salvação, me dar ministério. Então, aonde eu vejo as pessoas se frustrando hoje em dia? Quando elas querem fazer o que alguém está mandando elas fazer, ao invés de fazer aquilo que Deus está mandando elas fazer. Como? Com aquele sentimento que só o Espírito Santo pode dar. Está fazendo sentido, gente? Quanta gente estudando que não é para estudar. Quanta gente, o que está na moda? Qual é a profissão da moda? E Deus falando, cara, não vai pela moda, vai pela minha palavra, porque ali você vai estar feliz. Então, as pessoas não entendem o que é que faz o bebê mexer. Mas quando Deus quer te chamar para algo, o bebê ele vai mexer. Você vai saber. Quem está aqui comigo? Há muitos anos, eu comecei a aprender sobre liderança. Eu fui num acampamento só de líderes. E quando o cara começou a pregar, eu estava sentado assim e eu comecei... Gente, eu quase desmaiei de tanta emoção, eu não sabia por quê. E tudo que ele falava, tipo Universal, fala que eu te escuto, né? O cara falava, eu ouvia, o cara falava, eu ouvia. E eu fiquei desesperado. E eu descobri um cara chamado John Maxwell. Não sei quando vocês ouviram falar dele. E eu ganhei um audiobook dele, comecei a ouvir. E ele contou, ele falou assim, ele foi num congresso, ficou 3 dias pregando, e tinha um menino de uns 15 anos, uns 15, 16 anos, anotando tudo que ele falava. Ele no 3º dia falou assim, fulano, qual é o teu nome? Ele falou, eu estou vendo que você todo dia está anotando. Faz o seguinte, continua aprendendo, continua com essa sede. Daqui 10 anos você vai começar a entender o que eu estou te falando. Com 15, você vai começar a ensinar o que eu estou te falando. E com 20 anos aprendendo sobre o assunto, vão falar assim, ué, como é que você se tornou tão sábio? E aquilo mexeu comigo. E aí hoje eu ganho dinheiro dando mentoria em empresa, gente. Eu trabalho com liderança. Faz 18 anos que eu ouvi essa mensagem. Daqui a pouco faz 20 e vão falar, você está sábio. Mas o que eu quero te dizer é, quantas pessoas desanimando no meio do caminho. Quantas pessoas que ouvem sobre um assunto e ao invés de mergulhar, param de ouvir. Por quê? Porque não entendem os códigos que Deus tem para elas. Gente, vocês estão entendendo a mensagem? Eu estou conseguindo me fazer entendido aqui, sim ou não? É uma mensagem sobre propósito. É uma mensagem de parar de ouvir a opinião dos outros e ouvir a única que interessa, que é a voz de Deus para você. E um dia, meu irmão, Deus não vai perguntar como é que você lidou com os aplausos ou os insultos das pessoas. Mas Deus vai perguntar para você, o que você fez com aquilo que eu te dei? E essa resposta vai depender de tudo o resto. Aí, vamos para frente, Marcos 1, versículo 4. Apareceu João Batista
numa casa linda e maravilhosa, num palácio, sim ou não? Apareceu João Batista, que tinha uma história, apareceu aonde? Mais forte. Só as mulheres. Homens. Deserto. Eu sou de Minas, dá para entender. Deserto, é deserto. Gente, eu acredito que grandes pessoas não são aquelas que cumprem as regras, mas são aquelas que sabem a hora de quebrá-las. Estão aqui comigo? Grandes líderes não são aqueles que cumprem as regras, mas são aqueles que sabem a hora de quebrá-las. Vamos lá. A galera estava esperando João Batista no deserto? A galera estava esperando João Batista onde? O cara que vai falar sobre o Messias tem que vir aonde? No templo, na sinagoga, tem que vir num lugar suntuoso. E aparece o cara onde? Quebrando paradigmas. Irmão, isso é muito interessante. E uma das coisas que o inimigo vai usar para querer tirar o teu foco é a opinião das pessoas. Ainda mais agora com a mídia social. Você sabe por que o Instagram tirou o dislike do Instagram? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém. Você sabe o que é Instagram, né? Sabia que tinha o dislike, lembra? Não tem mais. Por quê? O índice de suicídio era altíssimo. Gente que ligava para a opinião dos outros, quando fazia algo que a pessoa não gostava, o cancelamento, o famoso cancelamento, começava o dislike, o Instagram foi lá e cortou isso. Então, eu aprendi uma regra, se você quiser não se importar tanto com a opinião das pessoas. E um dia eu falo sobre ela, se vocês quiserem ouvir, tá? Hoje eu não vou falar não. Só 4 pessoas, me mandam uma mensagem no Instagram. Alguém quer ouvir? É uma regra chamada regra 18, 40, 60. Regra o quê? A regra diz o seguinte: com 18 anos você liga muito para a opinião das pessoas, para aquilo que estão falando de você. Com 40 anos você já não liga para aquilo que estão falando de você. E com 60 anos você descobre que ninguém estava falando de você. Então assim, todo mundo tinha que fazer, gente. E tem hora que a pessoa solta uma frase, você é pra mim, e fica mal, fica triste, e deixa de fazer. Meu irmão, se eu fosse ligar pra opinião dos outros, eu não seria como eu sou. E vou te falar, eu sou um cara muito feliz. Então, não é porque eu estou pregando aqui, é porque Deus conhece a minha alegria. Mas a originalidade faz a diferença. E essa é a questão de João. Ele não foi levado pela opinião das pessoas, ele não foi levado pelos maus comentários. E aí, quando você é original, eu tenho um livro chamado Identidade. Não há poder, não há competição para quem é original. João Batista era tão original que tudo que ele fez deu certo. Versículo 5, coloquem para mim. Marcos 1, versículo 5. Saíam a ter com ele meia dúzia de gato pingado da Judéia e de Jerusalém. Amém? Saíam a ter com ele toda a província e todos os habitantes. E eles iam num lugar confortável, com uma cadeira top, ar-condicionado, sim ou não? Iam para o deserto, quebra de paradigma, para ouvir uma mensagem linda sobre amor. Amai-vos uns aos outros. Se convertam, raça de víboras. E a galera ia lá para apanhar. Amém! Não faz sentido. Gente, olha para mim. Não faz sentido a cidade toda sair para um lugar ruim para ouvir uma mensagem dura. Mas quando você é guiado por Deus, não é o lugar que fala, meu irmão. É a unção que desce, amém? Você tem que entender isso na tua vida. Por quê? Repete comigo. Porque na terra as leis são diferentes do céu. Você vai dirigir um carro e você tem criança pequena. Quem tem criança pequena? Aí você coloca primeiro o cinto em você e fala para a criança: se vira aí, piá. É isso? Qual que é a lei na terra? Primeiro coloque o cinto nos seus filhos e depois em você. Aí você entra no avião. A comissária de bordo diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior. Coloque primeiro em e depois nos filhos. Na terra é primeiro coloque nos filhos, depois em você. No céu é primeiro em você, depois no filho. O que é isso? Inversão. Ou seja, no céu as leis são diferentes. Faz sentido, gente? Então, se você trouxer
para a Bíblia isso, 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Fazer o que Deus está te pedindo para fazer no meio de um ambiente louco meu irmão, é loucura. Eu posso contar o testemunho? Não. Vocês não participam mesmo? Vocês estão com frio ou estão com medo? O pessoal é quieto? Prestando atenção? Quem está prestando atenção, diga bem. Qual foi a última coisa que eu falei? Quem está prestando atenção? Testemunho, obrigado, até eu tinha esquecido. Quando entrou a pandemia, amados, todo mundo ficou desesperado, sim ou não? Todo mundo. E eu lembro que eu fui para a internet, comecei a orar com o pessoal. Estou até hoje na torre de oração, 7 da manhã, de terça a sexta. Aí eu começava a falar assim: Deus, nos dê ideias criativas. Meu irmão, a pandemia foi punk, foi muito difícil. Perdemos pessoas queridas, sim ou não? Sim. Mas teve muita gente que enriqueceu. Teve muita gente que prosperou. Então, o que fez para alguns ser muito ruim e para outros ser muito bom? A mentalidade, faz sentido? Porque você só vai viver aquilo que você vê. Uma vez Deus chegou para Abraão e falou o seguinte: Abraão, levanta os olhos, toda a terra que você vê eu vou te dar. Qual era o tamanho da terra? Tudo que ele pudesse ver. Então você nunca vai chegar num lugar que você não vê. E eu lembro de um dia antes da pandemia que eu fui no shopping e eu vi uma loja de maquiagem chamada Quindice Berenice. Quem conhece? E eu olhei para aquela loja e eu falei assim: eu não acredito que os caras tiveram uma ideia tão legal dessa. Os caras pegaram um jargão, criaram uma marca. E aí eu comecei a orar, eu falei: agora eu quero o jargão também, Deus. Me dá uma marca, me dá uma marca, me dá uma marca. E nasceu. Hoje eu tenho uma marca de cueca chamada Nem a Pau Juvenal. E se você digitar Nem a Pau .juvenal no Instagram, você vai ver. Hoje eu fui na feira que está tendo lá no Barigui, que já está exposta lá. A gente começou a vender, as coisas estão acontecendo. Uma coisa que todo mundo dá risada. Faz 5 anos que eu tive essa ideia. Eu lancei na pandemia. Aliás, lancei agora em janeiro, depois que passou a pandemia. Mas, meu irmão, quantas ideias boas você deixou passar pela palma das suas mãos porque alguém falou que isso não tinha nada a ver? Vocês estão aqui comigo? Sim. Posso ir mais fundo? Sim. Já está dando um tempo aqui. Uma vez eu fui num congresso e eu conheci um cara chamado Miles Monroe. Mas conheci de longe. Sim, entre eu e ele tinha 3 mil pessoas. Mas eu estava no mesmo ambiente, eu respirei um pouquinho o ar que ele respirou. E o Miles, ele falou uma frase que mexeu comigo. Ele falou assim: os cemitérios estão se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei: aonde ele vai chegar com essa frase? E a partir dali, até hoje, ele já morreu. Eu continuo ouvindo ele, mas não vou no centro, é no YouTube, tá? Miles Monroe falou isso e ele começou a falar assim: pessoal, as pessoas estão morrendo cheias de dons, cheias de talento, estão com vergonha de colocar para fora o que Deus está colocando. Canção sendo enterrada, e aquilo bateu forte em mim. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu falei assim: cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu já tinha uma igreja na época com mais de 5 mil pessoas. Não, na época tinha mais de 2 mil. Ela chegou a ter 5 mil. Mas na época tinha 2 mil pessoas. Casamento restaurado, saúde restaurada, finanças restauradas. Mas aquilo lá me incomodou. Lembra do bebê nascer, bebê mexendo? Aquela frase mexeu comigo. E eu ganhei um livro chamado Andando no Espírito, Andando no Poder, do David Robertson. Já ouviram falar desse livro? É um livro sobre oração. E eu devorei o livro e começamos a ir de madrugada a orar lá na igreja. Eu acordava de madrugada e eu ia orar e eu orava das 4 às 6 da manhã, todo dia durante 1 ano. E sabe o que aconteceu na minha vida? Fala para o irmão do lado: nada. Porque eu aprendi naquele livro também que Deus não ia fazer coisas grandes e especiais através de pessoas precipitadas. Então, quem quer que Deus haja na sua vida? Amém. Meu irmão, Ele vai trabalhar a sua paciência. Amém? É básico. Continuei orando mais 1 ano, 2 anos orando igual louco de madrugada. Sabe o que eu descobri? Nada. Aí fui pro 3º ano, 3 anos depois. Presta atenção. É o mesmo cara. Eu ando de moto, gente. Vocês estão aqui comigo? Eu amo andar de moto, viajar e tal. E uma vez bateram na moto.
E eu aproveitei que eu levei no mecânico amigo meu, que ele faz uns negocinhos diferentes na moto. Ele dá umas mexidas no motor. E ele me mandou uma foto da moto desmontada. Eu olhei e falei, meu Deus, cara. 2 meses depois ele falou assim, vem buscar a moto. Era a mesma moto que eu tinha comprado, mas por dentro o motor era outro. Meu irmão, depois desses 3 anos de oração, por fora eu era o mesmo cara, mas por dentro estava diferente. Eu descobri o assunto liderança. Eu descobri desenhos animados. Se você digitar Biguinha, TV Biguinha no YouTube, você vai ver para criança pequena clipes. E eu descobri livros. E o primeiro livro que eu escrevi, a galera dava risada. Mas eu tenho uma frase comigo que é assim, ó: sonhe grande, comece pequeno, mas comece já. E eu escrevi 1, escrevi 2, escrevi 3, 4, 5. Entrei numa eu tenho a minha editora, entrei numa outra, entrei na Thomas Nelson Brasil, que é a maior do Brasil e do mundo. Faz parte do grupo HarperCollins. Entrei e fui escrevendo. Esse aqui, amados, é meu 32º livro. Eu tenho 38 anos, de escritor 10. E os outros 28? Onde estava o escritor? Gente, onde estava o escritor? Dentro de mim, mas parado. Porque eu não fui lá despertá-lo. Deus tinha para mim um escritor? Tinha. E é isso que eu ouso dizer para você, amado. Muitas pessoas vão querer apagar algo que Deus está querendo te dar por causa... sei lá por quê. Às vezes é um inimigo mesmo. Eu lembro que até hoje eu não toco e não canto, tá? Mas eu comecei a ganhar músicas de Deus. E eu escrevi uma música, escrevi uma outra. E todo o dom que você não tem está em alguém do seu lado, amém? Eu cheguei para a galera da igreja e falei assim, tô com uma letra. E eu pensei mais ou menos assim. E os caras fizeram a harmonia. Se você colocar nas plataformas digitais H27 Band, você vai ouvir 10 músicas que tem lá. Eu que escrevi a letra. Então, eu escrevia sobre a minha vida. E aí eu falei, caramba, cara, tem um compositor dentro de mim, tem um escritor dentro de mim. Mas desde o começo quiseram apagar essa veia artística. Meu irmão, não deixa o inimigo apagar aquilo que Deus está colocando na tua vida, amém? Talvez não seja o que os seus pais querem. Talvez não seja o que os seus líderes querem. Mas se você tiver certeza que é o que Deus quer, uau, ninguém te segura, amém? Isso aconteceu com João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento. E aí, eu falo sobre originalidade. João Batista, ele era original em tudo. A Bíblia diz que ele vestia, Marcos 1:6. As suas vestes eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia cinto de couro e tinha uma dieta super balanceada, gafanhoto com mel. Ele era estranho. Se ele viesse aqui hoje, a galera ia falar assim, que maluco é esse? Mas era um maluco sendo usado por Deus. Estão aqui comigo, amados? Marcos 1:9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi por João batizado. E eu começo a ir para o final da mensagem aqui. Desde o começo, João Batista sabia que ele falava a respeito de um homem que ele nunca tinha visto, ele só tinha ouvido. A mãe dele ainda, quando ele era bebê. A Bíblia não fala se eles cresceram juntos. Vocês estão aqui comigo? Mas ele falava, um dia ele vai vir. Um dia ele vai vir. Um dia ele vai vir. E um dia Jesus falou, cheguei. Meu irmão, Jesus sempre chega para quem está esperando. O que Deus prometeu para a tua vida sempre vai acontecer se você estiver no lugar certo, na hora certa, no lugar certo. Vamos falar sobre alguns homens de Deus? José teve um sonho maravilhoso, sim ou não? Só apanhou na vida, apanhou, foi traído pelos irmãos, foi injustiçado, preso injustamente, e ele estava na cadeia, e lá ele foi promovido. Qual era a função de José na cadeia? Qual era a função de José, gente? Administrava, ele era o chefe, ele tinha a chave da cadeia na mão? Tinha, ele era o chefe. Por que ele não fugiu? Porque ele sabia que se ele fugisse, ele seria um eterno fugitivo, sim ou não? Mas não importa se você tem a chave na mão. Importa, meu amado irmão, se você está esperando aquele que tem a chave de Davi abrir. Porque quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Se você usa a chave do seu jeito, presta atenção, talvez você pode até quebrar a chave. Mas quando você espera Deus abrir a porta, uau, o preso se torna governador. A pessoa que ninguém fala nada se transforma num homem usado por Deus. E todo mundo vai dizer, aonde apareceu essa pessoa? Ele apareceu do nada. Pagaram para ele ser um sucesso na internet. Não, ele tem uma história.
Todo mundo quer ser usado por Deus, sim ou não? Todo mundo quer ter sucesso, ou seja, aparecer nas suas áreas de influência. Mas nem todo mundo quer escrever uma história. E esse livro que eu estou lançando aqui, ó, O Ladrão de Emoções, ele fala sobre isso, ó, protegendo as chaves do seu tesouro. Meu irmão, todo cofre tem uma chave, sim ou não? E talvez a chave seja pequenininha, e as pessoas olham para o tamanho da chave e dizem assim: ah, cara, não deve estar guardando nada, porque a chave é pequena. Mas uma chave pequena pode abrir um cofre com milhões de dólares. Uma chave pequena pode ligar um transatlântico. Uma chave pequena pode te levar para o outro lado do mundo no avião. Estão aqui comigo? É um avião que você faz assim. Agora, esse é o problema. Quando você vai num hotel e o cofre, tem aquele cofre de hotel que está vazio, qual é a senha para você colocar ali? Básica, 000 999 1234. Mas vai num banco e digita 000. Quanto mais valioso o tesouro, mais paciência você tem que ter para digitar a senha. O que Deus está falando nessa noite? Tenha paciência, porque Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu algo na tua vida, Ele vai cumprir. Mas você vai ter que ser sensível às direções dEle. Vai ter que estar onde Ele quer que você esteja. Amados, termino contando essa parte da minha história. Estou feliz da vida, 20 anos pastoreando uma igreja. A igreja cresceu pra caramba. E há 2 anos atrás, faz um que eu saí, antes, 2 anos atrás, Deus começou a falar para mim assim: chegou o seu tempo. E humanamente falando, era tudo que eu não precisava fazer, porque eu estava num lugar top, um bom salário, estava confortável. E Deus falou: eu tenho uma coisa diferente, não vai caber aí, eu preciso que você saia. E por causa da minha posição, demorei 1 ano para conseguir sair. E quando eu saí, foi lógico, ouvi muita crítica. Teve horas que eu falei assim: Deus, é o Senhor mesmo que está mandando fazer isso? Mas aquilo que eu tinha de experiências com Deus e as portas que Ele está abrindo não dá para explicar. Então o que eu vim aqui falar para vocês hoje? Amados, a vida é muito mais que frequentar uma igreja, amém? A vida é ser um instrumento de Deus aonde Ele está te colocando. Eu fui salvo não numa igreja, hoje eu sou pastor de igreja, mas eu fui salvo no campeonato de skate. Tem pessoas que são instrumentos de Deus nas artes, outros são instrumentos de Deus aonde Deus está te colocando. Mas quantas vezes o inimigo vai falar assim: isso é uma viagem, não acredita, para, quem você pensa que é? Quando Deus está dizendo: você é tudo que eu fiz ser. 1 Coríntios 2,9 diz o quê? Nem olhos viram. Nossa, gente, deve estar muito chata a mensagem, né? Como que é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Volta um pouquinho. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Isso também está dizendo que nem o seu pai, nem a sua mãe, ninguém sabe o motivo pelo qual você nasceu. E aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem hora que Deus vai te tirar para uma jornada e vai falar: quer viver algo novo? Se abra para o novo que eu vou fazer na tua vida. Para alguns, e amado, todo novo requer mudança, sim ou não? Nem sempre é geográfica, tá? Olha para mim, repete comigo: nem sempre é geográfica. Não é sair de uma igreja para outra. Não é isso. A mudança está onde? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, João Batista era feliz? Dificuldade de responder isso, né? João Batista era feliz? O cara prega de uma coisa que ele viveu. Jesus chegou e ele que batizou o cara que ele pregava. Morava no deserto. Eu conheço gente que trabalha com as tribos indígenas lá em Rondônia, feliz da vida. Eu falo: vamos voltar para Curitiba? Não quero. Cara, eu não consigo pôr o pé na rua descalço. Eu sou muito urbano. Ele é muito do mato. Quem é mais feliz? Não tem um mais feliz. A vontade de Deus te faz ser feliz. Amém? Estão aqui comigo? Então tem horas que Deus vai te falar assim: ó, muda a sua mente e acredite no que eu estou te falando, porque não é opinião. Às vezes a pessoa está morando num lugar maravilhoso, pregando para os pobres, e é uma bênção, sim ou não? Mas tem outros que Deus vai falar assim: quero que você pregue para os ricos. E aí a pessoa vai dizer: não, os ricos não merecem. Os ricos não. O rico não merece? Conhece igreja que só vai rico?
Eu conheço umas que só vai rico. E glória a Deus por essa galera. Porque eles falam numa linguagem que de repente eu não consiga falar. Tem gente que ama pregar em presídio, tem gente que ama pregar em velório. Cara, eu não consigo muito pregar em velório. Não é a minha chamada, eu sempre chamo alguém para ir. Mas tem gente que fica procurando morto. Onde está um velório para pregar? E quando o cara vai, ele traz uma mensagem que a galera que está lá assistindo se converte, porque a mensagem tem graça. Meu irmão, qual é a graça de pregar no velório? Para ele é vidas salvas. Então não existe um lugar melhor que o outro, existe estar no centro da vontade de Deus. E é isso que eu vim falar aqui, amém? João estava no centro da vontade de Deus. Não foi entendido. Mas, lembrei a última coisa. João, ele tinha uma mensagem, que era o arrependimento de pecado, sim ou não? Batismo e arrependimento. Lá na frente, mataram João e arrancaram a cabeça dele. Ele perdeu a cabeça, mas nunca perdeu a mensagem. Quando eu comecei a falar de liderança, algumas pessoas não acreditaram muito. Aliás, começaram a falar, se perdeu, só fala de liderança, agora ele é coach. Começaram a me xingar demais. Perdi amigos, perdi muita igreja que me convidava, parou de me convidar, mas eu nunca perdi a mensagem. Então tem hora que Deus te dá algo para pregar e Ele fala, o seu assunto é esse, fica nele. Mas ninguém vai me ouvir. Eu vou te ouvir, prega para mim. E amado, sempre tem alguém ouvindo. Amém? Eu falei já que eu ia terminar, mas eu posso contar a última? Um dia, a Bíblia conta a história que o rei Saul estava numa reunião lá departamental, e ele falou assim, eu preciso de alguém que toque aqui, que toque para mim. Uma pessoa no meio da reunião falou assim, eu conheço um piá, que sabe que Davi era aqui de Piraquara, né? Eu conheço um piá. Como assim? Eu conheço um menino que fala bem, é forte, sabe tocar, e deu altas características de Davi. Pergunta que eu faço, como é que ele sabia que Davi era tudo aquilo se não tinha Instagram? Como é que ele sabia que Davi era forte se Davi nunca tirou uma foto, uma selfie com o leão morto, matando o leão do dia? Não tinha isso. Deus é especialista em promover e fazer aparecer aqueles que estão no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Ele quer que Ele faça. Alguém viu. Como? Não sei. Meu irmão, se você estiver no lugar que Deus te colocou, uma hora certa vai aparecer alguém e vai te pinçar dali. Um dia, o faraó falou assim, tive um sonho. Os caras que já era para ter falado um tempo atrás, eu conheço um cara, foram lá na cadeia, pinçaram ele. Um dia, Davi foi escolhido. Um dia, José foi escolhido. Um dia, você vai ser chamado. Amém? E aí, quando vai ser? Aí, meu irmão, quando eu descobrir, você me avisa que eu também vou descobrir o meu. Mas eu quero te dizer o seguinte, tudo que Deus falou na tua vida, se você tiver paciência e continuar acreditando, Deus está procurando na terra homens de fé, mulheres de fé, mulheres que não ligam para aquilo que estão dizendo, mas fazem toda a força para ver o céu se abrindo, ou o céu sorrindo. E como é que o céu sorri? A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu deixo Deus alegre? Como é que eu deixo Deus alegre? Sem fé é? Então quando eu tenho fé para acreditar que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele está falando, eu deixo Ele feliz. E a alegria dele me deixa forte. Meu irmão, perdi 95% dos meus amigos. Eu conhecia muita gente no meu antigo ministério. Porque falaram, você é doido. Eu ia orar e Deus falava assim, fica tranquilo, você está me ouvindo. E eu estou recuperando amigo por amigo, não dos antigos, novos. Novas mesas, novas conexões, novas igrejas. E uma pessoa falou assim, o mundo é muito grande para você andar sempre com as mesmas pessoas. Mas Deus estava dizendo, se abra para mim, eu estou feliz com a sua decisão. Meu irmão, eu quero orar por você. Porque se as coisas não aconteceram ainda na tua vida, é porque Deus está primeiro, trabalhando sua paciência e se alimentando da sua fé. Quanto mais você esperar, mais Ele vai ficar feliz, mais Ele vai te dar força. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, abaixe tua cabeça. Você vem comigo? Eu queria orar por você, meu querido irmão, que está meio afastado de Jesus. E você foi tanta pancadaria nos últimos tempos que você realmente está só de corpo aqui, mas sua alma, seu desejo de andar com Ele já foi embora há muito tempo. E não tem como ver Deus cumprir o que Ele tem na tua vida se você não estiver do lado dele. Então a Bíblia diz assim,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir o seu coração, eu vou entrar e vou cear com ele. Se nessa noite você está afastado de Jesus e quer voltar para Ele, coloca a mão no teu coração comigo e faça uma oração. Repete comigo uma oração. Se é o teu caso, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço perdão por estar tão longe de Ti. E eu volto para o Senhor. Eu volto para os Teus braços e peço a Tua mão sobre a minha vida. E reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo e o Senhor é tudo o que eu preciso. Coloco nas Tuas mãos a minha vida em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu queria orar por você que não se desviou, tá? Mas também sofreu pra caramba. Você, tipo João Batista, parece que você está no lugar errado, parece que você nasceu na família errada, parece que você está na igreja errada, na cidade errada, parece que tudo dá errado. E parece que você não tem ninguém para se aconselhar. Chega uma hora que você fala: cara, todo mundo que eu falo fala que eu estou errado. Mas lá no fundo você sabe que é Deus te falando: fica firme. Porque quando até Deus pesa o teu coração, é porque você está errado mesmo. Eu não estou falando isso, tá? Eu estou falando quando você está indo por um caminho que Deus te mandou ir e tudo parece o contrário. Continua de olhos fechados, mas eu vou te contar uma história. Uma vez eu recebi a visita de uns profetas. Um deles até, os dois já morreram. Não, um só morreu, mas eram os americanos. E aí um dia eles começaram a vir muito na igreja. E um dia eles olharam para mim e falaram assim: jovem, eu vejo você na frente do maior desafio da tua vida. E eu vejo você como um leão, e a juba do leão sendo soprada pelo vento, e você encarava forte aquele vento. E um dia o vento ia parar, vai parar, e você vai passar. Mas se prepare para a maior dificuldade da tua vida. Isso eu ouvi há uns 7 anos atrás. Isso aconteceu ano passado, quando eu resolvi sair do antigo ministério. E todos os meus amigos, literalmente 95%, não me conheciam mais. Não atendiam o telefone, não respondiam. Quando eu precisava de qualquer coisa, nem que seja uma oração, não me respondiam mais. E começou pancadaria de tudo quanto era lado, aquele vento soprando. E eu tenho um sofazinho no meu escritório, que é o sofazinho do choro. É ali que eu choro. As pessoas que me conhecem falam: pô, você não chora, Biga? Eu choro, mas eu choro para a pessoa certa. Não é nem para minha esposa, nem para meus filhos. Eles nunca me viram chorar. E nessa relação, mas no sofazinho, Deus me viu chorar. E aí, meu irmão, isso me fortaleceu. Me deu ideias. Voltei a trabalhar. Me deu ânimo. Lancei 2 livros desde que eu saí de lá. Montei a marca de cueca. Vou abrir um bistrô lá no centro agora. Tipo assim, empresas nascendo. A igreja, abrimos uma igreja. Está crescendo. Deus renovando a nossa alegria. Porque eu estava chorando no lugar certo. Eu quero te convidar, meu irmão, você que está triste demais, a chorar no lugar certo. Talvez você está se abrindo para a pessoa errada. Você está ouvindo o conselho de quem não tem nada para te oferecer. Eu olhava para o lado, eu não tinha um amigo sequer para poder chorar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu falava: Deus, eles também não vão entender. Como entender isso? Como abrir mão de um salário? Eu ganhava bem, gente. Eu tinha plano de saúde top. Abro mão de tudo, com 4 filhos. E olha que loucura. Eu treino e eu tenho um personal na academia. E ele é meu amigo. E eu falei para ele, falei: cara, eu acho que eu não vou ter condições mais de te pagar. Ele falou: fica tranquilo, me avisa. Mês a mês eu ia pagando. Agora faz 1 ano, eu olhei para ele e falei: caramba, cara, eu não sei como. A gente não perdeu nada. A gente não alavancou muito, mas a gente não perdeu nada. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele te sustenta nas mínimas coisas, irmão. Ele só precisa que você deixe Ele enxugar tua lágrima, sabe? Talvez você está pedindo lenço para a pessoa errada. Você está pedindo conselho sobre casamento para quem está no 4º casamento. Você está pedindo conselho sobre perseverança para alguém que já desistiu do projeto dele 15 vezes. Você está desistindo de coisas, pedindo conselho para pessoas que não têm autoridade. Deus está querendo te dar essa autoridade. E eu comecei a mensagem daqui falando sobre história. Essa autoridade é Deus está te dando. Continua de olhos fechados. E o lugar que você mais está sofrendo na sua vida é onde você mais vai ter autoridade para falar. Eu falo muito sobre casamento, amados. Quando a pastora quiser chamar eu e a Vivi para falar sobre casamento em algum congresso, nós temos 24 anos de casamento, mais 7 de briga, pancadaria. Só não era física, que a gente sempre se respeitou, mas verbal. Não tinha vontade de ir embora para casa. 7 anos depois, Deus curou meu casamento.
Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. Quando eu falo de finanças, a mesma coisa. E agora Deus está dando autoridade para viver em fé. Porque um dia, e eu já estou fazendo isso, tá? Eu estou indo para lugares dizendo: o Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar e vai cumprir, mas você tem que se manter firme. Então essa mensagem foi para alguém aqui, amados. Não é possível que eu vim aqui nessa noite e a Bíblia me respalda dizendo que a mensagem dele nunca vai voltar para o céu sem cumprir o propósito pelo qual foi enviada para a terra. Se essa mensagem tem a ver contigo e você está dizendo assim: cara, eu sou essa pessoa, eu preciso da força que só vem de Deus, porque eu, por mim, eu já entregaria os bets. Eu, por mim, eu desanimaria. Meu irmão, é para você que eu vim pregar aqui. E é por você que eu quero orar. Se é o teu caso, se coloque em pé onde você está, em nome de Jesus. Eu não vivo pelo que eu vejo, amados. Continua com seus olhos fechados. Essa é uma palavra de Deus para ti. Não viva pelo que vê. Não viva pelo que as pessoas falam. Não viva pelo aplauso na rede social. Isso é falso demais. Um dia, é que eu evangelizo na rede social e eu também trabalho com ela. Mas eu vi uma mulher falando que a vida dela, ela se matou depois. Falou: pessoal, tudo isso que a gente posta aqui é fake. Isso não é verdade. Eu já sabia, mas às vezes precisa disso, de um balde de realidade. Meu irmão, não se deixe levar pelo que dizem. Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar por você, amém? Pai, nessa noite nós queremos declarar que essa é uma igreja que crê. Essa é uma igreja de fé. Essa é uma igreja que sustenta uma obra, Pai, de casas de recuperação, de evangelismo tão forte, tão grande. Se é fé que essa igreja precisa, aqui tem. Mas, Pai, quantas pessoas estão ao ponto de desanimar, ao ponto de dizer assim: eu não aguento mais, eu não quero mais. E por quê? Porque estamos ouvindo todo mundo menos a Ti. Que nesta noite, Pai, todos os ouvidos laterais sejam cerrados, fechados. E que no nome de Jesus, os ouvidos verticais sejam abertos. Que eles possam ouvir e identificar a Tua voz. A Tua voz é doce, a Tua voz é suave, a Tua voz nos dá paz no coração. E que em nome de Jesus, toda a certeza que nós precisamos para andar no Teu caminho venha a partir de hoje. Pai, enxugue a lágrima, porque há choro aqui sim, Pai. E eu te peço, ajude-os a chorarem na Tua presença. Enxuga cada lágrima e cumpra cada propósito. Que eles possam dizer para a pastora, para os pastores aqui, testemunhos após essa noite, de portas que se abriram, de situações que todo mundo disse não vai acontecer, acontecendo. Porque quando o Senhor diz, as coisas acontecem. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebe, dá uma salva de palmas a Ele. Posso falar? Você recebe isso? Amém? Posso falar um pouquinho dos livros? Você acende um pouquinho, pode acender as luzes. Acender as luzes da igreja, que essa aqui está bem acesa. Oi? Gente, tem alguém aí? Não cheguei mais nada. A luz já está forte, mas agora tem uma fumaça aqui. Aí, amém. Agora estou enxergando. Obrigado. Pessoal, vocês estão aqui com Deus? Deu para entender a mensagem dessa noite? Sim ou não? Não desista dos seus planos, tá? Eu tenho 32 livros escritos. Eu ainda não tenho uma van, mas logo logo a gente vai comprar uma van e conseguir trazer um pouquinho de cada. Mas eu trouxe 4. Esse aqui é o lançamento. O ladrão de emoções, protegendo as chaves do seu tesouro. Tem um pouco a ver com a história de hoje. Amém? Se você não proteger as chaves do seu tesouro, que é as suas emoções, presta atenção. Todo pensamento leva um sentimento e leva uma ação. Pensamento gera sentimento e leva ação. Ótimo, obrigado. Esse livro aqui vai te ajudar demais. Foi o primeiro livro que eu escrevi uma história. Eu inventei um personagem e ele está vivendo toda a história, está muito legal. E eu queria dar de presente para a pastora Ingrid. Dá uma salva de palmas a Jesus. Os outros a senhora já tem? Os outros a senhora já tem? E a gente está num preço promocional, né? R$500 cada livro. Mas você chegando lá está mais em conta, né, Flávio?
Amados, eu escrevi uma trilogia. É engraçado porque chega uma hora que eu comecei a escrever livro, e aí as pessoas falam assim para mim: ai, Biga, eu tenho um livro, mas nunca tá bom o suficiente. Uma pessoa falou assim para mim: faz 10 anos que eu tento lançar um livro. Eu falei: nossa, em 10 eu lancei 32, cara. Mas como é que eu faço? Quando eu tenho um assunto para um livro gigante, eu reparto ele, e no final do livro eu coloco continua. Aí vira tipo série da Netflix. E é o que aconteceu aqui, tá? A gente tem um preço promocional nos 3 aqui. Vou falar rapidinho. Primeiro, esse livro eu dei na primeira vez que eu vim aqui, que é o Mente Blindada, o poder dos pensamentos para uma vida relevante. Se você não aprender a proteger seus pensamentos, olha para mim, repete comigo: pensamentos devem ser cuidados. Então nunca deixe um pensamento ficar voando na tua cabeça. Ai, nada a ver. Por exemplo, começa a desconfiar do seu cônjuge. Ai, meu cônjuge está me traindo. E deixa vir. E não repreende para você ver. Daqui a pouco vira uma paranoia. E daqui a pouco eu já vi casais se separando por uma coisa que nunca aconteceu. Por um pensamento. Entrou e fez morada. Eu não lembro quem foi que falou essa frase. Se foi o São Francisco, mas alguém falou: eu não posso impedir os pássaros de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir deles fazerem ninho. Cuida dos seus pensamentos, amado. Durante a pandemia, eu escrevi durante a pandemia esse livro. Muitos pensamentos ruins foram lançados, sim ou não? A vida acabou, já era, falência. Acabou a pandemia? Sim ou não? Estamos vivos. Quantas pessoas perderam um monte de coisa? Vou vender tudo que eu tenho para tentar me manter. Estão aqui comigo? Posso contar o testemunho? Eu tenho tempo, pastora? Gente do fundo, vocês não falam nada que vocês querem ir embora, né? Tô quase acabando, tá? Eu tenho um café ali no Boqueirão, Flor de Laranjeira Café. Abrimos em janeiro de 2020. Março entrou a pandemia. O Espírito Santo falava assim para mim: não venda o café. Que eu queria fechar as portas, vou vender. Imagina. E ele falou: oh, meu irmão, você já viu Deus te mandar você se enfiar em dívida? Foi o que aconteceu comigo. Alavanca em banco, mas não fecha. Beleza, eu fui obedecendo. O que aconteceu? Os cafés dos meus vizinhos começaram a fechar. Sobrou o meu. Bombou. Hoje eu quis tomar café, hoje à tarde eu e o Flávio lá não tinha como entrar, tinha fila de espera. Aí sabe o que acontece? Dívida paga, sim ou não? E o café está aberto. Começou aqui, pensamento, proteger minha mente. Quando você tem a mente blindada, presta atenção, você começa, é o segundo livro, O Astronauta, a vida vista de cima. Qual que é a ideia? Com o pensamento em ordem, você consegue subir numa espaçonave chamada fé e ver a vida de cima. Olha para mim, amados. Vocês estão me vendo aí? Amém. Hoje. Estão me vendo? Fala forte, gente. Amém. Vamos lá, só a torcida do Palmeiras. Eita, joia. Pela fé é uma multidão, amém? Ainda bem que não tem corintiano aqui, né? 4. Uma criança, nem sabe o que era a vida. Ah, lembrei. Olha pra mim. Se eu olhar daqui uma montanha, não parece tão difícil de escalar? Meu Deus, que tamanho. Agora, olha de cima, não parece uma mancha na terra? Às vezes seus problemas são tão grandes por causa da perspectiva. Aqui na terra é grande, mas no céu, meu irmão, as regras são diferentes. O grande problema de cima não é nada. Então, quando você tem a mente em ordem, você consegue subir e consegue ver a vida diferente, amém? E aí vem o terceiro livro. O Dia Depois de Amanhã, preparado para o dia seguinte. Esse livro é muito legal. Quem concorda comigo, estou terminando, tá? Que se você tiver uma mente blindada, ter uma vida de fé, você vai ter vitórias na vida. Quem concorda comigo? O que você faz depois da vitória? Vamos lá? Mas e depois? Vou te explicar. Estou pisando aqui, mas acho que dá aguenta, né? Quem já ouviu falar de uma história de Jezabel e Elias? Elias faz todo o alvoroço, mata profeta, fogo desce do céu. Aí Jezabel mandou um recado para ele, lembra? Manda dizer para Elias que amanhã eu vou matar ele. Olha para mim, amados. Por que não mandou matar no mesmo dia? Por que não falou assim, ó, fala para Elias que eu vou matar ele amanhã, hoje? Porque naquele dia Elias estava cheio de fé. Se ele só fizesse assim, ó. Não sei se ele usava óculos, mas que o olhar dele matava ela. Matava. Estava cheio de fé.
Jezabel sabia disso. Ela falou, hoje não, cara. Hoje está cheio de fé. Mas amanhã, depois que você comemorar, baixar a guarda e descansar, amanhã eu te mato. E o que a Bíblia diz? Que o grande profeta Elias tem medo da mulher, foge, entra em depressão e pede a morte. Era isso. Não dava para imaginar isso um dia antes. Mas o que ele fez? Ele não se preparou depois da vitória. Meu irmão, quantos casamentos eu fiz de pessoas que ficaram na frente do outro e disseram assim, te prometo até, como que é? Vou te amar até que a morte nos separe. 2 anos depois a morte se chamava Marta. E você separou? Ué, mas e o até que a morte nos separe? Quantas pessoas começam uma coisa e não terminam? Conhece alguém? Começa empolgado, mas não vai até o final. Só que a Bíblia diz o quê? Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, esse livro aqui vai te ajudar demais a proteger sua mente. Se você comprar os 4, então, o Flávio faz lá uma promoção. Pode ser todo no mesmo preço da promoção, né, Flávio? Fechou. Não vou falar de valor aqui, ele fala lá. Mas se você proteger sua mente, tiver uma vida de fé, se proteger nas vitórias e guardar suas emoções, meu irmão, ninguém te segura. Estão aqui comigo? Por que tem muita gente que não é rica? Crente rico. Sabe por quê? Porque tem gente que Deus sabe que se der um pouquinho mais de dinheiro, vai empinar o nariz, a mulher dele já não serve mais, a vida dele já não... E não está certo isso, meu irmão. Deus quer nos prosperar, amém? Mas Ele quer nos tratar para que Ele possa nos prosperar e a gente não mudar internamente. Pode ter um carro melhor? Deve. Pode aumentar um pouco o seu nível social? Deve. Mas isso não pode mudar a sua essência. E é isso que esse livro trata, tá? Casal, quer de presente? Aí. Deus abençoe, tá? Queridos, obrigado. E, pastora, obrigado por me deixar lançar o livro aqui. Se você quiser que eu faça uma dedicatória, eu vou ficar lá no fundo junto com o pastor Flávio. Mas foi um prazer ministrar aqui, tá? Aquela vez que eu vim, eu não ministrei na igreja, eu ministrei num congresso, né? E foi muito legal conhecer vocês. Vocês falam, né? Amém. Senão eu tenho que fazer só sinais. Hã? Ó, não tá funcionando. Quando eu tô só é fé, tem que ligar sempre. Pela fé. Agora foi. Agora veio. É culpa minha, porque quando eu começo a ensinar, que eles começam, escuta. Ah, é? Me perdoa por ter ficado... Gente, que Deus abençoe. Pastora, Deus abençoe, tá? Obrigado, querido. É culpa minha, quando eu começo,